Você está indo fazer a perícia do INSS, não sabe muito bem como se portar, não sabe se você tem que ficar mais calado, se você tem que ser mais proativo, mais ativo durante o momento da perícia, não sabe quais documentos levar. Se você está interessado nesse tema das orientações para a perícia do INSS, continua no vídeo. Gente, antes de qualquer coisa, me chamo Adelmo Dias Ribeiro, sou advogado. Quero pedir para que você dedique esse momento a se inscrever no canal, curtir o vídeo, se possível deixe um comentário, isso é muito importante para a nossa motivação aqui no YouTube e para que a gente possa continuar trazendo conteúdo e que esse conteúdo também alcance mais pessoas. Então, dedica esse momento, se inscreve no canal e dá um like no vídeo, por gentileza. Gente, o tema de hoje do vídeo é extremamente prático, tá? Na verdade, é um vídeo de orientações, tanto para os meus clientes que vão fazer perícia no INSS ou na própria Justiça Federal, depois da judicialização, tanto para outros segurados que estejam indo fazer a perícia e que precisem de alguma orientação para esse momento tão importante para vocês, né? Porque a perícia, para o INSS e para a Justiça, é um elemento fundamental na concessão de qualquer benefício previdenciário. Se sua perícia é contrária aos seus interesses no âmbito judicial, é muito provável que você não tenha o deferimento do benefício. Então é fundamental que você seja bem orientado para que você vença, para que você passe na perícia com facilidade e para que você tenha a sua incapacidade ou deficiência constatada e seu benefício com fé em Deus concedido. Então eu separei alguns pontos, não são muitos, que eu considero importantes para que você siga por ocasião da realização da perícia, seja no âmbito administrativo do INSS, seja no âmbito judicial, quando você já perdeu no administrativo e teve que recorrer ao Poder Judiciário. E quais são esses pontos, né? Eu separei algumas premissas básicas, alguns pontos fundamentais e vou estar tratando deles. O primeiro desses pontos é que você tenha um relatório detalhado e amplo acerca de sua situação clínica, né? Acerca de sua situação médica. É importante que você tenha um relatório que acompanhe desde o início do seu tratamento, que ele seja bem completo, fale exatamente qual doença você tem, qual tratamento você fez, desde quando essa doença existe. Esse relatório, pessoal, tem que ir na sua mão como se fosse assim o primeiro documento, o documento que você vai entregar para o perito quando ele lhe pedir a documentação. Então você tem que levar um relatório detalhado, um relatório que exaura a sua condição, que demonstre de forma clara a sua doença, porque esse relatório vai ser fundamental na caracterização de sua incapacidade. Muita gente vai para o INSS e leva um documento muito sucinto, um documento que não explicita realmente a situação que a pessoa vivencia, é um documento insuficiente. Então é fundamental que o relatório médico seja extremamente completo. E por que ganha destaque essa discussão? Porque se você tem um relatório médico extremamente completo, apontando um quadro, você não pode ter uma opinião completamente díspara de um profissional. Por exemplo, é muito frequente que você tenha negativas nas perícias do INSS, mas quando você vai analisar as negativas, você vê que os relatórios apresentados à perícia foram insuficientes. Porque quando você apresenta um relatório detalhado, o perito da Justiça ou o próprio perito do INSS, se ele der um relatório no sentido adverso, ou seja, no sentido oposto àquele relatório que você entregou, é muito provável que ele também esteja cometendo um ato ilícito. E eu vou deixar aqui ao longo do vídeo algumas normas, né, que tratam das ilicitudes que podem ser cometidas por médicos peritos do INSS. Porque tanto o médico perito do INSS quanto o médico da Justiça, ele não pode atestar um fato que não existe. Ele tem que se pautar pela realidade. Então é fundamental que você se proteja e você tenha aquele relatório bem detalhado, explicando a sua situação como um todo, porque o perito da Justiça e o perito do INSS podem sim responder caso eles pratiquem um ato em desacordo, em desatendimento à verdade. Então esse é o primeiro ponto, relatório médico detalhado. Um segundo ponto seja organizado, pessoal. Não leve aqueles documentos todos soltos, sem uma ordem. Tente imprimir uma ordem na sua documentação. Busquem o tanto quanto possível que seus documentos sejam organizados por ordem de data, para que o médico da Justiça e do INSS tenha facilidade em folhear sua documentação. Então, assim, a organização é fundamental. Pode parecer que não, mas é fundamental
para você ter um resultado positivo na perícia do INSS e na própria perícia judicial. Então, organize bem seus documentos, leve os documentos todos organizados e apresente ao perito quando solicitado. Então, a gente tem um relatório médico detalhado, a gente tem a necessidade da organização. Eu quero falar também para vocês aqui do seu posicionamento, da sua postura durante a perícia. E nesse ponto da postura eu quero falar de duas coisas que são muito importantes. A primeira dessas coisas seja condizente com o seu pedido, tá? Tem gente que fala assim, nossa, eu estou sentindo dores que eu não estou aguentando fazer nada, nem levantar da cama eu estou aguentando. Aí chega na perícia do INSS e o cara tá naquela alegria, né? Fala, perito, tudo bem e tal. Aí o perito falou, gente, você não era aquele cara que não estava aguentando nem levantar da cama? Como é que você está assim, sorrindo, nessa alegria toda? Então, assim, sempre verifique, pessoal, se seu pedido está condizente com o seu comportamento. Isso é muito comum também nos pedidos relacionados a problemas psicológicos, né, psiquiátricos. Pessoas dizem que tem depressão, aí chegam na perícia do INSS, fala, seu perito, tudo bem? Tudo legal com você? Isso não é compatível. Você tem que ter um comportamento compatível com aquela perícia que você está realizando. Se você está com muita dor na coluna, você não pode ficar lá rindo, como se você estivesse super bem, sentando, pulando. Você tem que ser realista, ser condizente com o seu pedido. Esse é um ponto. Não significa que você tem que fingir, tá, pessoal? Não estou defendendo de forma alguma fingimento. Eu só estou dizendo que, assim, tem gente que tem um quadro e que acaba se empolgando demais na perícia e leva o perito a interpretar uma situação de forma completamente díspare da realidade. Isso é muito frequente nos casos depressivos, nos casos que envolvem transtornos de ansiedade, porque as medicações, de uma forma geral, levam a pessoa a um estado remissivo, né? Então, se possível, seja sério. Não busque demonstrar que você não tem o que você diz ter. Porque tem gente que faz isso e aí pega mal, porque o perito fala, poxa, esse cara, com esse comportamento, será que ele tem mesmo o problema que ele diz ter? Então, assim, tente ser coerente com o seu pedido, mas evidentemente isso não significa fingir situações. Eu sou absolutamente contrário a fingimentos. E o segundo ponto, dentro dessa premissa, é que vocês não podem falar demais. Falem apenas aquilo que é necessário, aquilo que o perito pergunta, né? Tem gente que fala demais. Existe um ditado que resume muito bem isso que eu estou falando aqui. E não é jurídico. Existe um ditado popular, que quem fala demais dá bom dia a cavalo. E na perícia do INSS é muito provável que você dê bom dia a cavalo se você falar demais. Porque às vezes você está atropelando o perito. Às vezes você está com um transtorno de ansiedade, inclusive. Você, na verdade, não está atendendo exatamente ao que o perito busca. Isso, qualquer estresse num perito, pessoal, desculpem falar a verdade, mas pode ser determinante na sua perícia. Se o perito olha, poxa, esse cara me encheu o saco, eu vou falar aqui que ele está capaz. Isso pode acontecer, já vi acontecendo, e depois para reverter é muito difícil. Então, assim, seja respeitoso com o perito. Você chegou na perícia, bom dia, fica quieto, você não atropela o perito, não fale demais. Se ele te perguntar onde é a sua dor, minha dor é no braço. Como é que você sente essa dor? Eu sinto de tal forma. Ou seja, seja objetivo, não seja prolixo, e busque atender especificamente ao que o perito pede. Então, assim, eu já falei de alguns pontos importantíssimos para a perícia. Então, pessoal, para fechar o vídeo, eu quero tratar com vocês da questão dos relatórios e exames que você deve apresentar na perícia do INSS. Muita gente pergunta, doutor Adelmo, eu tenho que levar só os exames novos? Eu tenho que levar os exames antigos? Quais exames eu tenho que levar? Quais relatórios eu tenho que levar? Eu tenho que levar só esse detalhado, mas nenhum? Minha resposta é, leve tudo de forma organizada. Eu já falei aqui antes, se organiza por data e leva todo o seu histórico da doença, tá? Porque aí o perito vai poder analisar seu histórico e a partir disso emitir um parecer. Às vezes você leva a documentação só recente e o perito fica desconfiado, fala, poxa, será que esse cara não forjou essa documentação? Então, assim, leve bastante documento. É um documento que indica o histórico de sua doença, que isso vai fazer a diferença no momento da conclusão do parecer do laudo pericial. Então, é isso. São esses pontos muito sucintos que eu tenho para trazer para você que vai realizar uma perícia previdenciária, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial. Seja
contido, seja realista e leve o máximo de documentos apresentados por meio de um relatório médico detalhado. Eu espero que vocês tenham sucesso na perícia. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou estar sempre trazendo mais vídeos para vocês. E é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço!